Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês, o que que a gente tem de informação, então, novas informações sobre esse escândalo aí, sobre a fraude do INSS. Eu tenho acompanhado os jornalões todos, né, então a gente acaba trazendo algumas informações da grande imprensa, que também está, de alguma forma, fazendo essa fritura toda do loop, mas, eu acho que isso também se deve a uma, digamos, demora talvez do governo em tomar essa medida, que é demitir, de repente, o Planalto estava aguardando que o próprio loop se demitisse, mas diante do que cada vez mais as informações, as notícias, elas vêm trazendo, fica bastante complicado aí essa manutenção do Lupe no cargo. Enfim, né, ele foi hoje na Câmara, nessa audiência na Comissão de Previdência, vou trazer mais detalhes sobre isso, e ele segue firme e inclusive dizendo que quer colocar que quem, realmente for responsável, segundo as investigações, que vá para a cadeia, ele defende, ele tem tido essa postura mesmo de não arredar o pé do cargo. Então vamos acompanhar. O que que a gente tem hoje então desse caso da fraude do INSS? O relatório da Polícia Federal, e que, segundo o que se aponta, é que tanto Polícia Federal como CGU, elas indicam uma espécie de omissão de negligência em relação à fraude do INSS aí, e falando de vários alertas que foram acontecendo ao longo da gestão do Lupe, falando sobre os descontos indevidos dos beneficiários, dos aposentados, e pensionistas. O que a gente tem então de informação é o afastamento do presidente do INSS e outros 5 dirigentes também, mas o Lupe ele tem se posicionado como alguém que não está se omitindo diante da situação toda. Outra informação importante que vale a gente lembrar, que os descontos eles começaram a crescer muito a partir de 2019, no governo Bolsonaro, e também acordos técnicos, que foram suspensos após dessa operação da semana passada, também eles tiveram uma espécie de ajuda, né, de melhora no sentido de, não ter tanto critério para que isso acontecesse. Então, o que se tem, a partir aí de uma avaliação, das informações todas, é que as informações que são apresentadas pela Polícia Federal, elas não necessariamente estão coerentes com os argumentos apresentados pelo LUP, né, pelo INSS. Na sexta-feira, o INSS, numa nota, ele soltou falando o seguinte, que adotou providências que facilitavam então o cancelamento dos descontos pelos usuários e implementou regras mais duras para os acordos com as entidades. Mas a Polícia Federal, ela fez, num relatório, ela apresentou uma cronologia dos atos da direção do INSS e mostram algumas exceções que foram sendo abertas aí em relação às regras que foram, dadas e criadas justamente para poder, frear esses descontos que estavam cada vez mais, aumentando. E o que se tem então, a partir desse desconto, dessa exceção, né, com relação a essas regras, é que esses descontos, que aconteciam na folha foram acontecendo e foram ignorados, os alertas todos que foram apresentados pela CGU nos meses de maio e de julho de 2024. O que a gente tem também, então, também falamos aqui, trouxemos aqui sobre a entrevista que o Lupe deu à Folha de São Paulo, que ele reforça essa ideia de que ele atribuiu, então, as irregularidades à gestão anterior, que passou a acontecer um processo, mais rígido em relação a esses descontos a partir da sua gestão, e que inclusive, desses processos é a demissão de um diretor, porque esse diretor, então, demorou muito para tomar alguma medida diante desses alertas todos. A Polícia Federal, ela negou
ela citou, na verdade, as falas do presidente em 2024 nesse relatório, informando que medidas estavam sendo adotadas para combater a essa fraude, mas os investigadores da Polícia Federal, eles foram identificando que essas iniciativas todas, ou seja, essa medida que foi apresentada, que foi colocada pelo INSS, não, tiveram um prosseguimento. Então, assim, elas não tiveram sucesso, né. E isso se deu em razão, segundo a Polícia Federal aqui, dessa gestão do presidente do INSS, esse que foi afastado então, o Alessandro Stefanuto. Lembrando então, reforçando desses descontos que começaram a acontecer a partir do governo Bolsonaro de 2019, e esses acordos de cooperação técnica que permitiam então esse desconto direto na folha, como eu estava falando, né, esses critérios de como aconteceriam esses descontos todos, eles foram melhorados nesse sentido, né, melhorados nessa relação das entidades com, o INSS, portanto, permitia que esse desconto ele acontecesse direto em folha dos pensionistas e dos aposentados, e essas mensalidades todas, que estavam sendo descontadas, elas, iriam direto então para o órgão, né, para a entidade. Lembrando que tudo isso foi suspenso apenas na quarta-feira passada, na operação sem desconto. O que a gente tem também, sobre a Polícia Federal e a CGU, de alguns desbloqueios que foram de maneira excepcional feitos em 2024, e 7 novos acordos com entidades que também aconteceram nesse processo em que as auditorias e os alertas da CGU já estavam acontecendo junto ao INSS. Então, tudo isso, gente, é só para dizer, que ainda que há esse argumento do loop, em que medidas foram acontecendo, em que auditorias estavam sendo realizadas a partir desses alertas todos, exceções também foram acontecendo ao mesmo tempo. Então tinha um regramento, tinha algo colocado ali para tentar criar uma certa rigidez, né, um critério, maior em relação a esse desconto todo, mas ao mesmo tempo algumas exceções estavam também acontecendo em conjunto. Então aí é que enfraquece muitas vezes esse argumento sobre essa fala do Lupe sobre que as coisas estavam sendo verificadas, e aí todo um argumento sobre o INSS não é o botequim da esquina, sobre essas coisas elas demoram realmente para acontecer, que ele sabia o que estava acontecendo. E aí acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: bom, se auditorias estavam acontecendo, se alertas estavam sendo apresentados pela CGU, por que que lá atrás essa suspensão da semana passada não aconteceu? Fecha a torneira num primeiro momento, ó, tá dando, eu ia falar um palavrão aqui, mas vocês sabem, né, ó, tem muita denúncia acontecendo. Lembra que as primeiras informações que a gente tem da operação é justamente isso, milhares de denúncias de pessoas que ligavam no INSS, questionavam e falavam: "Ó, tem um desconto aqui na minha folha de pagamento que eu não solicitei. Eu não nem sei que entidade é essa, nem sei do que se trata". Isso estava acontecendo. E o que se tinha inclusive de resposta do INSS é para que esse aposentado e pensionista fosse procurar a entidade. "Ah, não posso fazer nada, e então a entidade que vai ter que ver com você, não tem o que ser feito, olha, não tem o que ser feito". Então era isso, certo? Então esse argumento de que as coisas estavam sendo realizadas, ele enfraquece. E, né, a considerar aquele gráfico que a gente vem colocando aqui também, que os valores todos eles estavam ou mantidos ou aumentados nos anos de 2023 e 2024. Isso é um fato, isso é um dado colocado no relatório.
Não tem para onde fugir. Não adianta a gente querer tentar fazer qualquer malabarismo aqui. Eu acho que, claro que a informação muito defendida pela base governista, pelos petistas e etcétera, de que isso só veio à tona a partir de uma operação da Polícia Federal, sob o governo do presidente Lula, é importante a gente saber ter essa informação e não fugir dela, realmente. Agora, convenhamos que do Bolsonaro a gente realmente não espera nada, né. Bolsonaro, o que a gente lembra, inclusive, que a gente tem de memória, é um aparelhamento da Polícia Federal, uma tentativa justamente de ter uma Polícia Federal enfraquecida. O governo Bolsonaro é um governo que ele foi permeado por casos de corrupção e absolutamente nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, do governo Bolsonaro, a gente realmente não espera nada, né. A gente realmente espera de um governo como esse, que é possível um diálogo, que é um governo que se coloca como defensor da democracia, né, que se coloca como aquele que de fato vai fazer um enfrentamento a uma corrupção que é estrutural dentro de um estado. A corrupção num estado burguês, ela é histórica e estrutural. Então, né, e o Lupe, inclusive, hoje na audiência, ele até fez uma fala dizendo: "Olha, eu sou do governo Lula, eu estou com o governo e, portanto, nós aqui estamos fazendo esse enfrentamento a esse escândalo todo, a essa situação toda, inclusive em relação a essa operação da Polícia Federal". Bom, e o que a gente tem de outra informação importante, que eu coloquei inclusive na chamada, é exatamente, essa entrevista que o líder do PDT, dá à CNN, e ele vai trazer justamente essa questão de que, se o ministro da Previdência Social, o Lupe, for demitido, o partido também sairá da base do governo. Esse que tá aí, gente, o careca, é o Mário Heringer, de Minas Gerais, tá? Líder do PDT na Câmara. E aí, aqui abrindo aspas, o Heringer diz o seguinte: "E eu acho sim que se demitir o nosso presidente Lupe, nós queremos também sair desse compartimento político, porque esse compartimento político não trata com reciprocidade e fidelidade os seus". Então, e segundo inclusive aqui a reportagem da CNN, o Mário Heringer, ele diz que a demissão do ministro seria abandonar os aposentados. E aí ele reforça dizendo: "Uma demissão do presidente do nosso partido", porque o Lupe ele é o presidente do PDT, mas é licenciado, né. E diz ele: "Mas é o presidente do nosso partido, um ministro do nosso partido nas condições atuais, onde não há nenhum inquérito, o nome dele não está envolvido em investigação, no mínimo era para servir somente de desculpa e de remendo para uma situação que é uma situação muito grave. O aposentado não pode ser abandonado neste momento". Então ele está trazendo aqui uma fala de que o Lupe, na verdade, está defendendo os aposentados. E aí, novamente ele reforça, o Mário Heringer: "Nós conhecemos muito bem o nosso presidente, o nosso amigo Carlos Lupe, ele é um cara sério, um cara probo e com certeza muito diligente. O que pode estar parecendo para algumas pessoas são alguns conflitos que não foram muito bem explicados e hoje na comissão, como eu falei, né, essa audiência que aconteceu, serão explicados. Pode ter certeza absoluta que não haverá recuo nessa defesa e que nós continuaremos mostrando a lisura do nosso comportamento". Então, gente, é isso, né, há uma encruzilhada aí para o Planalto, para o governo, porque enquanto a gente tem, de um lado, essa pressão para que o Lupe saia, seja afastado, por outro lado, a gente tem esse posicionamento do PDT, né, na fala do líder da Câmara, o Mário Heringer, e também a gente tem aí uma outra informação, a partir inclusive dessa audiência, desse pedido de impeachment da deputada não, da senadora, a Damares Alves, né, oportunista. Mais uma vez reforço aqui, não está nem um pouco preocupada com aposentado, com pensionista, com nada, ela é oportunista mesmo, como toda a extrema direita, e fazem isso para ter vitrine, para poder pressionar, fazer essa fritura também do Planalto, né, então o que nós temos é isso.
Na audiência de hoje, que foi, na Comissão de Previdência e Assistência Social, eh, o que se tem então é uma defesa do Lupe para que essa operação, ela não entre todas as outras falas, né, só peguei algumas aqui, e uma delas, diz exatamente o seguinte, que essa operação, ou seja, esse, desconto sendo feito através do INSS, ele acabe, né. E aí então que essas entidades, esses sindicatos todos, eles tenham essa autonomia de fazer essa relação direto com aposentados e pensionistas. Eh, Aí vai realmente depender do trabalho de cada uma dessas entidades sobre essa questão. Há muita gente que tem defendido, essa modificação completa sobre o INSS não ter mais essa intermediação, não ser mais aquele que vai intermediar essa relação e que as entidades, os sindicatos que façam isso diretamente com, os seus, aposentados e pensionistas. Então, vamos acompanhar. Essa fala do Lupe, inclusive, tem aqui um trecho, eu vou colocar ela aqui para vocês acompanharem, que ele fala justamente essa questão aqui, olha só. Isso foi nessa tarde, tá, nessa comissão, nessa audiência da Comissão de Previdência que aconteceu na Câmara dos Deputados. Minha opinião particular. Eu sou contra o INSS ter desconto. Eu acho que não tem que ter desconto de ninguém. Eu acho que as instituições têm que se entender com os seus clientes e fazer a cobrança direto. Porque senão, daqui a algum tempo, e não vai demorar muito, porque é incontrolável a quantidade, o Brasil é imenso, você vai ter novamente denúncia que isso acontece. Então, daqui a pouco, se a gente não extinguir o câncer, e o câncer qual é? Na minha modesta opinião, a obrigatoriedade do desconto dentro da folha. Por que o INSS tem que fazer isso? São duas instituições que podem se acordar. Então, essa, para mim, é a melhor solução. Vamos conseguir acatá-la? Não sei, depende de. Isso é lei. Nós temos que mudar uma lei feita pelo Câmara e o Congresso Nacional, que eu respeito. É lei. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso propor, eu posso acreditar, eu posso fazer o que eu estou fazendo com a senhora, respeitosamente, expor a minha posição, a minha opinião, mas eu não posso impor. Minha opinião. Bom, tá aí, tem outras, figuras do governo que também defendem essa posição, tá, que esse processo todo ele seja retirado completamente do INSS e que isso seja então, acabado, liquidado de vez. Aí, gente, tem uma outra coisa também, nesse bojo todo, nesse contexto, nesse escândalo todo, que é importante a gente frisar aqui, que é uma nota da APIB, falando sobre essa figura, que é o Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer. A APIB ela fez esse posicionamento, publicou nas suas redes, está no site também, e aí a nota diz o seguinte: a APIB repudia a Conafer e sua atuação corrupta dentro dos territórios indígenas. A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil, organização vinculada ao agro, lucrou bilhões desviando ilegalmente os benefícios de aposentados e pensionistas e em grande parte de povos indígenas, conforme foi veiculado em distintos meios de comunicação após a operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Através de convênios, diz a APIB, que deveriam fornecer serviços como assistência jurídica e odontológica, a confederação descontava valores diretamente do INSS e muitas vezes sem autorização. Manifestamos apoio às investigações da Polícia Federal e esperamos que a Conafer responda por seus atos, sendo investigada, julgada e punida no rigor da lei. Não compactuamos com esse tipo de atitude que viola os direitos dos cidadãos, especialmente dos povos indígenas, e não incentivamos nenhum parente a apoiar nenhuma entidade que se usa de fraude para arrancar o dinheiro dos mais necessitados.
A PIB orienta os povos indígenas que não gravem vídeos, não manifestem apoio à entidade e enviem vincular sua imagem a qualquer símbolo ligado à Conafer. Nós não compactuamos com a postura criminosa e oportunista de mais essa entidade do agro e temos suspeitas de que existem outros crimes mais graves escondidos sob a fachada de organização sem ideologias políticas. O presidente da Conafer, esse que tá aí, viu, gente, no destaque, eu até coloquei essa foto que ele tá com o cocar, me baseando justamente por esse trecho da nota que tá destacado aí também, que eu vou ler agora, que diz o seguinte: o presidente da Conafer, Carlos Alberto Ferreira Lopes, é um empresário mineiro da área de melhoramento genético de gado, possui uma holding nos Estados Unidos, a Concepto Vet e da holding Farmiantes, e gosta de aparecer usando o cocar, dizendo ser descendente de indígenas. Seu filho tem uma empresa de mineração no norte de Minas Gerais, em Lagoa Alta. A Conafer foi fundada em 2011, afirmando representar agricultores familiares sem vínculos político-ideológicos, o que sabemos ser um discurso amplamente utilizado pela direita quando quer iludir cidadãos brasileiros. Para entrar nos territórios, eles oferecem caminhonete, locada e salários às lideranças, patrocinam assembleias, torneios de futebol, entregam cestas básicas e promovem multirões previdenciários através dos quais fazem os desvios financeiros. A organização se aproveitou da crise causada pela reforma trabalhista durante o governo golpista de Michel Temer e aprofundou sua atuação normativa de 2022. A atuação dentro das comunidades indígenas se intensificou a partir de 2018. Conhecendo as reais intenções da entidade, temos a certeza de que os povos indígenas do Brasil não permitirão mais a entrada da Conafer em seus territórios. Tá aí. Então, esse é o posicionamento da PIB, muito importante. A Conafer é uma das entidades que está no rol de investigação, e sabemos bem aí, né, todo esse discurso sobre organização, que não tem, que faz questão de falar que não tem viés político ideológico, falou que é sem partido, falou que não tem viés ideológico, falou que não tem política e etcétera, a gente já sabe que é de direita e de extrema direita. A gente já sabe. Porque quem é de esquerda de verdade, a gente sabe que não tem vergonha e não tem medo e não fica fazendo nenhum malabarismo argumentativo para falar que veio e sob que, argumento político ideológico, defende, qualquer grupo social que seja. Então falou que não tem viés político ideológico, aí oferece todos esses benefícios, que foram aí elencados pela nota da PIB, a gente já sabe, né. Então tá aqui esse trecho que eu trouxe, nota de repúdio quando a fé é fraude, e esse trecho que eles destacam aí, caracterizam o Carlos Roberto Ferreira Lopes, tá lá no site da PIB e nas redes sociais também. E aí, então, mais um elemento que tem, dentro desse escândalo da fraude do INSS. E aí, por último, uma outra coisa que também aconteceu na esteira, aí no bojo dessa audiência dessa tarde, é exatamente esse pedido de impeachment da senadora bolsonarista Damares Alves, ela é que é do Republicanos, né, ela enviou, então, hoje, uma ação à Procuradoria-Geral da República, pedindo o impeachment do ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Os argumentos que ela alega é a omissão de Lupe no contexto da investigação que apura as fraudes, de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Ela aponta a existência de atas de reuniões do conselho, ela está usando o argumento lá lembrem, né, da reportagem que saiu no Jornal Nacional no sábado, essa ata de reuniões que foram apresentadas pela conselheira, a advogada, que ontem a gente falou aqui, que informou o Lupe logo no começo da gestão dele, informalmente, sobre o que estava acontecendo, que era preciso, então, de alguma forma, fazer uma investigação, e também foi apresentado, registrado, documentado em ata, para que o órgão pudesse vir a investigar e tomar alguma medida diante do que estava acontecendo.
Então a Damares Alves, ela usou então esse argumento da existência das atas de reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social e que registram então os avisos sobre esses descontos irregulares. Então a bolsonarista, né, a Damares Alves, ela propõe um impeachment por crime contra a probidade na administração e por supostamente ter cometido omissão. Então mais um elemento aí sobre esse caso. E aí, eu queria trazer então a fala do ministro da Justiça, que também esteve presente nessa audiência, e em seguida eu também quero a opinião de vocês a respeito do que eu falei um pouco mais cedo, da resposta do Lupe sobre que ele deu para uma aposentada também nessa audiência. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês a tela, que eu quero muito trazer esse trecho do Lewandowski, acho que agora vai, né? Vocês estão vendo aí na tela? Estão. Nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos capitaneando a luta contra os ladrões do parco dinheiro dos aposentados brasileiros. Estamos mobilizando toda a Polícia Federal, todos os recursos que nós temos, estamos trabalhando com a Controladoria Geral da União, com o ministro Vinícius, nós vamos às últimas consequências para colocar na prisão todos aqueles responsáveis por esses crimes hediondos. Não mediremos esforços e pagarão todos aqueles que tiverem responsabilidade, custe o que custar, atinja a quem atingir. Nós, no Ministério da Justiça e Segurança Bom, e aí, gente, tem um outro trecho também dessa audiência que eu quero colocar aqui, que eu falei um pouco mais cedo, justamente sobre uma resposta do Lupe ao ser questionado, enfim, uma resposta de uma aposentada que também estava na audiência. E aí eu queria ouvir de vocês, a opinião de vocês sobre essa resposta. Olha só, é um trecho bem curtinho, tá? Tá aqui. Como o senhor está cometendo comigo. Mas eu enfrentarei isso com a tranquilidade, com a lucidez dos justos. Mas cuidado, a minha ira é santa. Marcel, nenhum aposentado pode falar nada de mim que não tem mais ninguém que defenda mais aposentado do que eu. Desculpe meu respeito, senhor. Eu gostaria de saber se dessa segunda lista teve Daniela. Como o senhor está cometendo. Sinceramente, gente, sinceramente, sabe, eu acho que ele poderia no mínimo dar uma resposta um pouco mais respeitosa, sabe, assim, eu achei de um pedantismo, de verdade. Ninguém respeita mais os aposentados do que eu. A gente tá vendo. Realmente, a gente tá bem acompanhando diante de cada informação nova que a gente tá trazendo aqui. Ninguém respeita mais o aposentado do que eu, ninguém pode falar, sabe, assim, eu acho que nesse momento, diante, né, como eu falei aqui no começo, tem esse conflito de informações sobre a postura do INSS, da gestão do INSS, diante dos avisos que foram colocados pela CGU, os avisos que foram colocados, pelo conselho, nas reuniões do Conselho da Previdência, através dessa advogada, né, há essa divergência toda, cada vez mais que a gente tem acompanhado e visto essas investigações, a gente vê o quão grave é, no mínimo tem negligência, no mínimo, no mínimo. E aí quando ele é questionado, ele responde desse jeito, dessa forma, nesse tom, pelo amor de Deus, sabe? Dá um passo para trás, responde no mínimo com respeito a essa aposentada, no mínimo.
Porque tá todo mundo falando, o ministro falando, né, ministro da Justiça falando, o Lupe lá se posicionando, a gente tem, né, CGU se apresentando, e os aposentados? E os pensionistas? Vão receber de volta essa parcela, né, tem essa primeira medida em que vão receber, a parcela de abril já no holerite, né, na folha de maio. Aí tem todo o resto, que aí é a ver o que vai acontecer. Mas, pô, é sério? Esse tipo de resposta, ninguém mais respeita os aposentados do que eu? Porra, desculpa o palavrão, gente, foi sem querer. Mas assim, pedante, de uma arrogância, de verdade. É sério? Olha o jeito que responde. Assim, é a pessoa, na representação ali de uma pessoa que mais deveria ter uma resposta respeitosa, que mais deveria, uma aposentada, de verdade. E aí vem: "Não, porque eu respeito, ninguém pode falar, nenhum aposentado pode falar isso de mim". Porra, desculpa, falei palavrão de novo aqui. Mas eu acho bastante lamentável essa postura, de verdade, sabe, de verdade mesmo. Bom, e me respondam aqui, gente, eu pedi a opinião de vocês, se eu tô sendo muito dura, se eu tô sendo muito crítica, muito rígida, dessa minha avaliação, desse meu juízo em relação a essa resposta pedante do ministro Lupe.